Olá, eu sou Lorena Vieira, estou aqui para trazer mais um panorama histórico do nosso plano de leitura bíblica cronológico. E nessa semana, nós estamos na 8ª semana de leitura do nosso plano. Se você ainda não conhece o nosso plano de leitura, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que você possa se inteirar sobre essa leitura, sobre essa viagem incrível que nós temos feito no estudo das Escrituras, usando a linha do tempo como aí a marca cronológica, né? A marca que vai guiar as nossas leituras e que vai nos conduzir nesse processo de mergulho nas Escrituras, tá bom? Então, nessa 8ª semana, nós estamos concluindo a leitura do livro de Levítico e começando a leitura do livro de Números. E nesse processo, eu quero hoje discutir com você sobre justiça social. Nós temos visto a Bíblia ser atacada, acusada de diversas questões relacionadas a esse âmbito aí do que seria a justiça social, muitas vezes, né, de escravagista e tudo mais. Então, eu quero falar sobre alguns aspectos relacionados à justiça social que são bastante trabalhados dentro da lei mosaica, que é o que nós estamos estudando basicamente nesses dias, tá? Então, eu quero falar sobre 4 coisas, basicamente, 4 temas dentro dessa ideia da justiça social, que os temas são a escravidão, quero falar sobre a pena de morte, quero falar sobre distribuição de renda e igualdade, né, social. Essas ideias nós vamos pensar um pouco juntos, refletir com base na lei mosaica, tá? E o que eu quero propor nessa nossa reflexão aqui, nesse panorama histórico, eu quero propor uma análise comparativa entre esses 2 documentos aqui. O primeiro é o Código de Hammurabi. Nós já falamos bastante sobre esse código, que é um código babilônico, né, criado pelo rei Hammurabi, e esse código não é o mais antigo código legal da história, mas é sem dúvida um dos mais completos e mais importantes. Então, ele vai incluir leis acerca de tudo. Leis relacionadas à vida social, leis relacionadas aos negócios, leis relacionadas à escravidão, que é o que vai nos interessar especialmente neste panorama histórico, tá certo? Então, primeira referência que nós vamos usar aqui é o Código de Hammurabi. E a segunda é a Torá, que é a lei, né, mosaica, e esse aqui é uma versão comentada da Torá, que eu tenho usado bastante para fazer os estudos aqui do nosso... os estudos do nosso plano de leitura cronológico, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão que eu quero discutir com você é a questão da escravidão. Nós temos visto, muitas vezes eu já ouvi a Bíblia ser acusada de escravagista, por exemplo, de alguém que é partidária, que apoia a escravidão. Mas será que é isso mesmo? Mas será que a Bíblia é de fato partidária à escravidão? Nós vamos aqui entender que as coisas não são bem assim. Então vamos lá. Primeira questão que eu quero trabalhar com você é relacionada à escravidão. Vamos pegar esse tema para a gente partir aqui. E pensando na escravidão, a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é que a própria ideia, o conceito do que é escravidão, que nós temos em mente como cidadãos modernos, contemporâneos, como pessoas que vivem agora, nesse tempo, século XXI. Então, a nossa concepção de escravidão é a perspectiva mais recente do que foi a escravidão. O que é uma noção de escravidão bem diferente do que está proposto aqui na Antiguidade. E nós vamos entender por quê, como, em quais aspectos, certo? Quando nós pensamos em escravidão, nós pensamos muito acerca daquilo que aconteceu aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, assim, nessa perspectiva mais, né, europeia e americana, do que foi a escravidão, que era uma escravidão bastante cruel, uma escravidão de natureza essencialmente racial, né, e assim, e ser escravo nessa circunstância, nesse espaço que nós temos em mente, é uma condição subhumana, é quase que de um bicho, de você estar ali aprisionado com grilhões, numa senzala, ter a sua liberdade de ir e vir cerceada, você está preso realmente ali e sujeito a
tudo, praticamente. Não é isso que é ser escravo na antiguidade, nesses contextos específicos aqui, pelo menos, tá? No contexto aqui da sociedade hammurabiana, essa versão aqui da editora Vozes, do Código de Hammurabi, traz também, antes do próprio texto, traz uma introdução que vai mostrar um pouco sobre o que era aquele tempo, o que era aquele período e como que a sociedade estava organizada. E aqui nesse livro a gente vai entender que a escravidão, dentro dessa circunstância aqui, era muito diferente dessa escravidão que nós temos em mente quando pensamos aqui no contexto brasileiro, certo? O que era ser escravo aqui? Tinham duas possibilidades de uma pessoa se tornar escravo. Aqui, pensando, mais uma vez, quero ressaltar, pensando nesse contexto aqui, hammurabiano, certo? Dessa sociedade. Bem, nessa sociedade existiam essas duas possibilidades. A primeira delas era a questão de um prisioneiro de guerra. Então, se há uma guerra, e aí aquele exército, aquela civilização, aquele povo, aquela cidade que foi derrotada, é capturada, levada cativa, essas pessoas são escravas. E a outra possibilidade é uma possibilidade de natureza mais social, econômica, que é o fato das pessoas que se tornam escravas por dívida. Aí, o texto aqui vai dizer que que essa sociedade aqui, ela era muito baseada em classes sociais e que os escravos estavam aqui na base dessa pirâmide, digamos assim, em termos de hierarquia, né? Então, estava aqui bem na base da sociedade, mas eles eram minoria. Então seria como se fosse uma pirâmide invertida, né, digamos assim, porque a maioria das pessoas eram livres, o que dentro do Código de Hammurabi são chamados de Aiwilon, né? Então aqui os cidadãos livres eram chamados de Aiwilon e eles eram a maioria, né? E tínhamos aí duas outras classes que eram escravas, uma classe intermediária, Musconon era esse nome, e o escravo mesmo aqui na base da questão. Esse aqui era um escravo, era uma subclasse, mas era um pouco mais privilegiada que o escravo, mas o próprio livro aqui não dá muitos detalhes e diz que há controvérsias em relação à definição específica desse tipo de categoria social, assim, quanto a sua especificidade, né? Mas fato é que eles gozavam de privilégios superiores aos escravos e inferiores aos cidadãos livres. Isso é o que é fato e consenso. Ok? Então, essa era a sociedade aqui hammurabiana. Então, nesse sentido, nós vamos entender que não se tratava da escravidão como nós conhecemos na história do Brasil, não é esse tipo, e as origens desses escravos eram basicamente essas duas, prisioneiros de guerra e escravizados por dívida, porque a pessoa não pôde pagar, não pôde quitar a sua dívida, está ali numa condição de pobreza, então ela vai trabalhar para poder conseguir quitar as suas dívidas e conseguir se manter, sobreviver. E isso implicava também em alguns direitos. E mais, o escravo, dentro da sociedade hammurabiana, recebia salário. Tá bom? Era um salário inferior ao salário de um trabalhador normal, mas ele recebia, sim, um valor pelo seu serviço, por aquele trabalho que ele executava. Tá bom? Então, assim, isso é o geral aqui que nós temos dentro da sociedade aqui regida por Hammurabi. E que esse código de leis regia. E foi um código tão importante que também se expandiu para outras áreas para além da Mesopotâmia, né? Alcançou aí um espaço maior de alcance. E aí agora vamos pensar um pouco na contraposição do que era ser escravo aqui no Código de Hammurabi, aqui na Mesopotâmia, e o que era ser escravo na nação de Israel, que estava sendo instituída, organizada e balizada pela lei de Moisés. Então, o que era um escravo também na perspectiva da lei de Moisés? Olha só. Basicamente, essas duas questões aqui valiam muito. Também vigoravam em Israel. Então, essas duas possibilidades existiam. Aí você fala assim, mas e tinha a possibilidade de acontecer algo, como aconteceu aqui no Brasil? As pessoas eram capturadas contra a vontade e eram ali como mercadoria negociadas. Isso, dentro da lei de Moisés, é um crime punido com morte. Entendeu? Então, assim, aqui na lei de Moisés, se alguém sequestrar outro e tenta vender, comercializar essa pessoa como escravo, ele é punido com a morte.
Então isso é algo que já denota que isso não é admissível dentro da sociedade de Israel. Aí a gente pensa assim, aquilo que os irmãos fizeram com José, se fosse no tempo da lei, seria passível de morte, pena de morte. Entende? Aquela circunstância exatamente. Tá? Sequestrar alguém contra a vontade e colocá-lo ali a servir como escravo. Então, dentro da lei, o que era visto como escravo era exatamente essas duas situações. Ou um prisioneiro de guerra, estrangeiro, ou alguém que era que se colocava nessa circunstância por causa de uma situação econômica. Dentro de Israel, a condição de ser escravo tinha muito a ver com uma condição econômica precária, e por causa disso a pessoa se colocava na condição de ser escravo. Como vimos, no Código de Hammurabi, os escravos têm salário, e na Torá também há salário previsto para os escravos. Então, um escravo recebia um valor inferior a um trabalhador comum. Se o salário era um denário era o valor de um dia de trabalho, o escravo recebia meio denário. Mas ele recebia salário. Essa foi uma questão que foi inclusive levantada aqui quando eu estava com os meus filhos a respeito disso. Eles disseram assim, mas como que uma pessoa pode se beneficiar da liberdade, por exemplo, como nós vamos ver aqui, que existe uma lei que define esse tempo para a liberdade de um escravo hebreu, e que vantagem ele tem se ele... Como que ele pode ter uma vida diferente de ser escravo? Porque eles não tinham essa noção de que o escravo, por exemplo, recebia dinheiro. Tá? Vamos chegar lá nesse tempo da libertação, mas o fato é que a vida de um escravo dentro de Israel era uma vida que não tinha a ver com aquilo que nós conhecemos com escravidão aqui. Não estou dizendo que é uma vida boa, mas eu vou te dizer que é uma vida bem interessante do ponto de vista da sociedade antiga. Isso que eu quero dizer. Bem, então quais eram os benefícios que se tinha? Aqui no Código de Hammurabi, os escravos também gozavam de alguns benefícios, de alguns privilégios. Que tipo de privilégios? Os privilégios eram: ele poderia, por exemplo, se casar com um livre, uma pessoa livre. Um homem podia se casar, por exemplo, com a filha de um homem livre, e os filhos que nascessem dessa união, por exemplo, seriam garantidos por lei como cidadãos livres. As regras para a partilha da herança num casamento como esse também estavam previstos na lei. Então existia uma certa estrutura que permitia ali que os escravos tivessem alguma condição de vida. Não eram bichos como eram tratados, por exemplo, nas circunstâncias que nós conhecemos na história mais recente. Então, essa era a diferença. Agora, a gente ainda vai ver características muito mais específicas e muito mais favoráveis aos escravos na lei mosaica do que na lei de Hammurabi. Olha só, vou falar para vocês aqui uma questão que é diferente nas duas perspectivas. Por exemplo, o Código de Hammurabi era um código que ele era estabelecido com base em classes sociais. Isso já tem tudo a ver com a ideia que nós estamos discutindo aqui de justiça social. Vamos pensar bem. Lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, havia uma diferença entre o que era direito para um cidadão livre e o que era direito para um escravo. Então, assim, tinha uma diferença muito clara. Um crime cometido por um cidadão livre tinha um tipo de pena, e um crime cometido por um escravo tinha outro tipo de pena. Ou contra um cidadão livre ou contra um escravo tinham penas diferentes, pesos diferentes, porque eles eram considerados dessa maneira, como estamentos mesmo, como classes, com gradações de importância e de valor. E isso é algo que nós não vamos perceber na lei mosaica. Na lei mosaica, os direitos eram muito equiparados, muito equiparados. Por exemplo, todo mundo sabe que o Código de Hammurabi propõe a regra de ouro mais conhecida do código, que é olho por olho, dente por dente, né? Isso mesmo. Só que essa lei não funcionava para escravos. Funcionava se a agressão fosse na mesma classe social. Por exemplo, se um escravo ferisse outro escravo e um deles perdesse o dente, o outro seria punido do mesmo modo, olho por olho, dente por dente. Mas se fosse um cidadão livre que agrediu um escravo e ele perdeu um dente, como é que funciona no Código de Hammurabi? Bem, se há uma agressão assim de um cidadão livre contra um escravo no Código de Hammurabi, o que nós temos? Esse cidadão vai pagar ao dono do escravo um valor e uma indenização por causa disso.
E essa indenização pago por um escravo aqui, da base da pirâmide, digamos, e pago por um desse aqui, intermediário, lembra que eu falei que eram três camadas sociais? Esse aqui do meio vai ser diferente. Misericórdia. Então, meu Deus. Misericórdia. Então, como eu dizia, se a agressão é feita contra um músculo, esse aqui, que é o cidadão aqui, né, do meio da pirâmide, a esse aqui, a indenização vai ser paga um valor superior a esse aqui e vai ser pago diretamente à pessoa, né, agredida. Nesse caso aqui, ele vai ser pago um valor inferior a esse e vai ser pago ao senhor desse escravo. Agora, se a agressão for o contrário, tipo um escravo agredir um senhor e ele perder um olho, esse aqui vai ser morto. Entende? Então há essa diferença. E já na Torá não é assim, é olho por olho, dente por dente, indefinidamente, mesmo que seja um escravo. Se você ferir um escravo e ele perder um olho, sabe o que vai acontecer? Duas coisas. Gente, eu não tô crendo num trem desse. Na lei mosaica, se um senhor ferir um escravo e ele perder um olho, sabe o que vai acontecer? Duas coisas. A primeira, o senhor vai ser punido da mesma maneira, olho por olho, dente por dente. Perdeu o olho, comprometeu o olho do escravo, então o senhor também vai ser punido da mesma forma, na mesma proporção. E mais, ele vai ter que ser obrigado a libertar o escravo por causa daquele olho que ele perdeu. Então, se aquele escravo estava servindo ao senhor por causa de uma dívida e ele tinha ainda mais 2 anos para cumprir de serviços, ele vai ser libertado, dívida quitada. Então, era isso que acontecia dentro da lei de Moisés. Então, nós precisamos entender que há uma diferença muito grande e radical na valorização dessas pessoas, inclusive na condição de escravidão, dentro da Torá. Então, isso aqui era muito claro. Então, primeira coisa que nós vemos de diferente, não era uma escravidão racial, não era uma escravidão imposta. No caso das dívidas, a escravidão imposta era do tipo que foi imposta mediante a guerra. Então, houve uma guerra e a pessoa saiu ali numa situação de perda, né, numa situação de derrotada, então ela vai ser levada prisioneira. Mas ainda assim, ela vai estar protegida por todas essas leis. Então, olha só, tudo que a lei de Moisés oferece de garantias para um escravo, por exemplo. Primeira coisa, ele vai ter, por exemplo, direito a descanso semanal, porque o Shabat não era Shabat só para um cidadão livre, era Shabat para todos, inclusive para os escravos e para os animais, os trabalhadores, os servos. Ninguém trabalharia, então o Shabat era algo que vigorava para todos. Para todos. As cerimônias religiosas também, né? Então os feriados religiosos também eram privilégios também que alcançavam também os escravos. Outro benefício, por exemplo, era o salário, né? Eles receberiam pelo trabalho um valor inferior, como já vimos, mas receberiam pelo trabalho. Eles tinham, então, proteção contra a sua integridade pessoal, ou seja, o senhor não podia agredir o seu escravo, sob pena de receber a mesma proporção de agressão. Então, é isso, tinha que ter, e assim, tem mais, o senhor tem, inclusive, responsabilidades com a manutenção desse escravo, então era ele que tinha que providenciar a moradia, tinha que providenciar a alimentação, tudo tinha que oferecer para esse escravo. Tá? Então, essa era outra coisa. E tinha também direitos, por exemplo, de casar com uma pessoa livre. Aqui na Torá também existia essa possibilidade. Olha só, imagina que um pai tem uma filha e esse pai é muito pobre, não tem condição de educar essa filha, não tem condição de cuidar dela. Então, o que ele faz? Ele vende essa filha como escrava. Só que, olha só a situação. Se essa filha é vendida como escrava, ela tem alguns direitos. Ela tem que ser sustentada por esse senhor. Esse senhor não pode vendê-la para ninguém mais, porque seria uma desonra contra essa moça.
ele deve se casar com ela, ele tem que dar para ela todos os direitos legítimos de uma esposa. Tá? Mesmo que ele case com outra mulher depois, ele não pode diminuir aquilo que era a porção dela de alimento, de vestidos ou de direitos conjugais. Não pode. Ele tem que atender essa escrava, agora é levada à posição de esposa igualmente. Não há diferença. Se o filho dele casar com ela, mesma coisa. Não pode fazer diferenciação. É tudo conforme a lei. Depois, ele tem que, caso ele não queira casar-se com essa mulher, ele tem que garantir à família a possibilidade de resgatá-la a qualquer tempo. Ou seja, pagar o valor pela liberdade dela e tudo ok. Tá? Então, assim, havia esse tipo de preservação, de cuidado, que era feito com os escravos. Então, quando se falar em escravidão dentro do contexto bíblico, você precisa pensar em todos esses detalhes. E é por isso que é importante esses livros, porque dá para nós essa noção do que exatamente o texto quer dizer, para que a gente não fique com essa ideia um pouco equivocada. Não, então quer dizer que a Bíblia aprova a escravidão. Não, a Bíblia, na verdade, de fato, ela não vai falar, não vai trazer uma proibição expressa contra a escravidão, mas ela vai questionar e vai combater veementemente os fundamentos da escravidão. Então, aquilo que implica em entender que as pessoas têm valor desigual, isso não está dentro dos fundamentos bíblicos, se você analisar e fizer uma leitura realmente apurada do que está escrito. Então, isso é algo que a gente precisa já entender. Então, em Êxodo 21, no livro de Deuteronômio, em Levítico 15, nós vamos encontrar, Deuteronômio 15, nós vamos encontrar muitas leis relacionadas à escravidão. E vamos ver todos esses detalhes bem trabalhados e definidos ali. Então, vamos entender isso, que a Bíblia, de fato, ela não apresenta uma proibição à escravidão, mas ela trabalha contra os princípios que fundamentam a escravidão. E estabelece uma possibilidade mais justa, mais igualitária de convivência dentro dessas circunstâncias. Então, ser escravo em Israel era basicamente uma possibilidade, um caminho, uma alternativa para as pessoas que estavam em situação de extrema pobreza. Então, esse era o contexto, era nessas circunstâncias que isso iria acontecer. Fora isso, é importante que a gente entenda que no caso de Hebreus, eles só poderiam servir no máximo por 6 anos. E considerando que a escravidão por dívida era uma escravidão para quitar esses débitos, então implica que isso não era uma condição permanente, mas temporária. Isso é o que nós vemos. No entanto, nós vemos uma situação um pouquinho mais diferente, né, aqui no Código de Hammurabi. Em relação a isso, havia uma certa mais dificuldade em haver mobilidade social aqui, apesar de também estar implicando uma escravidão por dívida, mas existiam diferenças entre o valor de um cidadão que era livre e o valor de um escravo, por exemplo. Então, havia isso, o que não acontecia em Israel. Então, nós vamos entender, basicamente, todas essas diferenças em relação à escravidão a partir de um estudo aqui da Torá, da lei de Moisés, tá certo? Bom, falando agora sobre distribuição de renda, quero focar bem aqui na questão de 3 leis específicas que nós vamos encontrar que vão trabalhar com relação a essa ideia de distribuir, né, a riqueza, os recursos da nação entre todas as pessoas de uma maneira mais equiparada, buscando manter ali uma certa uniformidade, né? Então, a primeira lei que a gente vai ver é aquela lei relacionada à colheita que impedia que os proprietários de terra, que os donos, né, da produção, colhessem todo o campo. Mas eles iam manter ali as laterais do campo e tudo aquilo que eles fossem colhendo, que caísse no chão, eles não deveriam recolher. Aquilo ali deveria ser para a subsistência dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros, das viúvas, que era uma condição social mais precária em Israel. Então, essa é uma das leis que já visa aí tentar reduzir a necessidade, por exemplo, da pessoa se colocar numa condição de escravidão, por exemplo, conseguir ali prover algum sustento para sua casa.
Outra lei relacionada a essa questão da distribuição de renda é a lei do ano sabático. O que é o ano sabático? A cada 7 anos, então, os produtores não iriam plantar. Eles não iriam plantar nada. Eles teriam que deixar a terra descansar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquele ano, tudo que eles comeriam do que nascesse espontaneamente da terra. E essa colheita do que naturalmente a terra produziu, isso seria partilhado igualmente entre todos, servos, escravos, senhores, pobres, ricos, todos, aquilo ali seria dividido igualmente para todos. Então essa é uma maneira de distribuir a renda em Israel. E a terceira lei que fala sobre isso é a lei do ano do jubileu. Nessa lei, o que estava definido? Estava definido, por exemplo, que aqueles escravos que estavam servindo para pagar uma dívida, no ano do jubileu, teriam suas dívidas quitadas. Todas as dívidas seriam suspensas, canceladas, encerradas, e aquelas pessoas tinham um respiro novo, um fôlego novo para começar de novo. Então, os escravos seriam libertos, as dívidas seriam perdoadas e outro detalhe é que as terras voltariam aos seus donos originais. Então, quando Israel tomou posse da terra, conquistou toda a terra e ali com Josué partilhou aquilo por meio de sorteio, dividiu tudo igualzinho para todas as tribos, todas as famílias e clãs, então ali tem uma determinação, tem vamos dizer, uma escritura, né, da terra relacionada a cada família. Então, quando chegava o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, a cada ciclo de 7 anos sabáticos, então temos um jubileu. Nesse ano do jubileu, então, os donos ali originais que estavam determinados por essa escritura primeira, então seriam reapropriados. Mesmo que eles tivessem vendido suas terras para quitar dívidas ou para conseguir um dinheiro para se manter, enfim, qualquer que tenha sido o motivo, então eles poderiam retornar à sua terra. Então, o que significa dizer que em Israel não existia venda de terra, só existia arrendamento por um determinado tempo até o próximo jubileu. Então, os preços eram calculados dessa forma. Quantos anos faltam para o jubileu? Faltam 20 anos. Então, o valor era calculado com base nesses 20 anos, no usufruto da terra por esses 20 anos. E então, quando esse tempo fosse completado, os herdeiros ou o proprietário deveria retornar à sua terra e começar tudo de novo. Então, isso evitava que, assim, grandes, os super ricos, por exemplo, aquelas pessoas que conseguiam comprar muitas terras, mas eles teriam que devolver essas terras ao final desse tempo. Então, eles poderiam acumular riquezas, mas não poderiam acumular propriedades para sempre. Não, essas pessoas. E considerando que o jubileu acontecia uma vez a cada 50 anos, e a gente pensar na estimativa de vida dessa época, né? Vamos pensar assim, as pessoas viam bastante. Então, 50 anos garantia que pelo menos uma vez na vida a pessoa passaria por um jubileu. Então, todas as pessoas teriam direito, aí teriam a possibilidade, a expectativa de viver pelo menos uma vez na vida o jubileu. Então, isso também implicava em uma possibilidade de distribuir a renda, de fazer a riqueza circular de maneira igual dentro do país. E esse era o objetivo, né? Esse era o ponto. Se a gente olhar aqui para a sociedade hammurabiana, por exemplo, aqui nesse contexto, o palácio, o rei, era dono de boa parte das terras. E isso a gente não vê acontecer em Israel, justamente porque tem uma lei que regula isso. Uma lei que define que essa é uma nação teocêntrica, é uma nação que tem Deus assentado no trono dessa nação. Deus é o legislador, Deus é o juiz, Deus é o grande rei de Israel. E ele reina e governa com justiça. E se as leis fossem observadas criteriosamente, nós teríamos uma nação extremamente produtiva, saudável, justa, dentro das perspectivas do que nós encontramos aqui no mundo antigo. Então, o último tópico, né, que eu fiquei de falar com vocês é a respeito da pena de morte. Então eu vou falar rapidamente ainda sobre isso, que é uma das coisas que nos chocam um pouco, né? Nós como leitores aqui modernos do século XXI ficamos pensando muito, puxa, mas por que Deus colocou uma pena de morte aqui? Isso não está severo demais, isso não está duro demais? Bom, aqui no Código de Hammurabi, que é o que a gente está usando aqui como referência para comparar, né, com a Torá, com a lei de Moisés, nós vamos ver que no Código de Hammurabi
30 tipos de crime eram passíveis de serem condenados à morte. De 30 tipos de crime poderiam ser sentenciados à morte. Crimes dos mais diversos, 30 tipos. Por exemplo, se alguém fosse ajudar a apagar um incêndio e, de repente, no meio desse processo de estar ali apagando aquele incêndio, essa pessoa visse dentro da casa afetada ali pelo incêndio algum objeto que lhe desse interesse e ele ali, por cobiça, roubasse aquele objeto, ele seria morto. Isso era motivo de morte. Se alguém fizesse uma acusação sem provas, também era passível de pena de morte. Se, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia aqui dentro do Código de Hammurabi, que tudo era morte. 30 tipos de crime eram punidos com a morte. Fora isso, haviam muitas penalidades bastante cruéis, né, com muita tortura, com muita... por exemplo, as penas de morte variavam muito. Era por afogamento, por morte por fogo, decapitação. Então, tinha muitas formas terríveis, inclusive empalamento, né, que está aqui previsto no Código de Hammurabi. Por exemplo, se um barbeiro cortasse o cabelo de um escravo de um jeito que desagradasse o seu senhor, ele podia perder a mão. Então, imagina, a pessoa não podia trabalhar nunca mais, né? Então, assim, complicado. E as penas eram bastante severas, bastante duras, assim. E aí, nós vamos encontrar, em contrapartida, aqui na Torá, temos sim pena de morte, mas temos pena de morte para 2 tipos de crime, essencialmente. Fora o crime, aquilo que era proporcional, se matou, vai morrer. Fora isso, nós temos 2 tipos de crime que eram sentenciados com a morte aqui na Torá. Que crimes eram esses? Crimes contra a família, incluindo aqui todos os crimes sexuais, crimes contra a família e crimes de idolatria. E aí nós vamos ter aqui consultar necromancia, feitiçaria, adivinhação, participar de cultos pagãos, blasfemar contra o nome de Deus. Então, todos esses tipos de crimes que eram passíveis de morte. Então, contrapondo aqui, 30 crimes passíveis de pena de morte, 2 tipos passíveis de pena de morte, e esses 2 tipos são aqui apontados como a gravidade máxima. Então, essas 2 instâncias aqui, a família e o próprio Deus, eram as coisas mais importantes dentro da perspectiva da cultura e da comunidade de Israel. E isso transparece aqui nas suas leis, dentro disso. E tanto que nós vamos ver dentro da linguagem profética, mais para frente, uma associação clara entre esses 2 tipos de crime. Por exemplo, aí a gente vai ver a idolatria sendo considerada, por exemplo, ou metaforicamente indicada como prostituição e como adultério. Eram crimes que tinham o mesmo tipo de sentença, né, dentro da escala aqui da Torá, e todos eram passíveis de morte. Então, vemos essa correspondência aqui clara. Diante de tudo que a gente viu, dá para perceber que há sim uma busca, nós temos dentro do código mosaico, dentro da lei mosaica, um progresso e um avanço fantástico do ponto de vista da justiça social, das questões mais voltadas para uma linha mais justa, mais igualitária, para uma perspectiva muito mais aprimorada do que é o valor de uma pessoa, quando a gente olha aqui para dentro da Torá. E há uma progressão disso quando nós vamos trabalhar com a lei de Cristo mais à frente. E falando sobre a lei de Cristo e sobre justiça social, eu já deixo aqui para vocês uma sugestão, que é um livro que chama The Air We Breathe. Quer dizer, o ar que nós respiramos. Ele é do Glenn. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para vocês assistirem a apresentação desse livro. Mas ele vai trabalhar com vários conceitos que fundamentam a civilização moderna e elas são fundamentadas justamente na Revolução de Cristo. Então, na Revolução de Cristo, naquelas ideias e naquelas verdades que Cristo traz. É sobre essas ideias, na verdade, extremamente revolucionárias para a época que Jesus trouxe, e sobre essas ideias é que a nossa civilização hoje pensa em justiça social. E as ideias, né, da lei de Cristo, elas são uma progressão daquilo que existe na Torá, daquilo que existe na lei de Moisés. E aí eu já deixo aqui já encerro com essa deixa para que você também conheça esse trabalho. A gente vai falar, esse livro, o Glenn vai falar sobre igualdade, vai falar sobre justiça social, vai falar sobre consentimento, vai falar
né, sobre várias questões que são fundamentais para o que a gente vive hoje. Liberdade. O que é liberdade? Isso está fundamentado naquilo que Cristo ensinou, na Revolução de Cristo. É um livro fantástico, vale muito a pena a leitura dele, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui, mas semana que vem eu volto para a gente para trazer para vocês um novo panorama histórico agora da semana 9 do nosso plano de leitura bíblica cronológica, tá bom? Eu espero você.